Olá, tudo bem com você? Você se considera perfeccionista? Você tem orgulho de buscar a perfeição em tudo que faz? Eu sou Josi Picanso e hoje nós vamos conversar sobre o perfeccionismo e sobre os impactos que ele causa nas nossas vidas. Se a gente procurar a palavra perfeito no dicionário, nós vamos encontrar alguns significados. Aquilo que é pleno, completo, isento de defeitos, tudo que você imaginar de completeza, de perfeição, de beleza, de adequação, está na palavra perfeito. E é claro que a perfeição dessa forma é algo inatingível para nós. Mas nós buscamos, ao longo das nossas vidas, pelo menos eu, ser perfeito, ser perfeccionista. E eu achei, ao longo de muitos e muitos anos, dentro da minha vida, que ser perfeccionista era algo muito bom. Era algo que me fazia buscar sempre fazer as coisas da melhor forma possível, que me fazia gerar excelentes resultados. Mas agora, olhando para trás, minha perspectiva mudou um pouco. Eu percebo que, ao ser perfeccionista, isso me trouxe muitas dificuldades, muitos estresses, sofrimentos, frustrações, culpas. E que por mais que eu busque ter alta qualidade, ter um bom desempenho, ter um ótimo resultado, uma alta qualidade, é diferente da perfeição. Buscar a perfeição traz consigo uma constante frustração. E então eu resolvi compartilhar com você os 3 impactos que eu, olhando para trás, percebi como mais fortes na minha vida. Vamos lá? O primeiro deles é o sentimento de culpa. A culpa é um sentimento de forte inadequação. É uma sensação de que a gente fez a coisa errada, de que a gente não fez o que devia fazer, ou do que a gente fez não é o suficiente em relação ao que a gente deveria fazer. Quando a gente cria uma imagem idealizada, perfeita de nós mesmos ou daquele resultado que a gente quer atingir e não consegue, a culpa toma conta de nós. E isso nos prende ao passado. A gente se martiriza, remoendo, repensando, reavaliando sobre as decisões que a gente deveria ter tomado diferente, as palavras que a gente deveria ter dito ou não ter dito, aquilo que a gente deveria ter feito diferente ou não feito. E com isso, nós sofremos. Isso dói, isso nos prejudica e isso nos causa um profundo sentimento de tristeza e inadequação. O segundo impacto é a procrastinação. A procrastinação ela é causada porque a gente, quando idealiza algo no nível de muita perfeição, a gente cria algo muito mais complicado, pesado para se fazer. Então, na hora que eu olho para aquele meu ideal que eu quero atingir de forma perfeita, isso cria uma resistência natural. Isso me dificulta partir para a ação, para fazer, porque aquilo é pesado, é difícil, é perfeito e que isso me gera uma dificuldade de ir em frente. E aí eu começo a adiar. Uma maneira de me proteger, de não ter que encarar um resultado normal, é adiar. É deixar para fazer depois. É deixar para fazer um pouquinho mais para frente. E aí, quando chega em cima da hora, no limite do tempo, eu vou lá e faço. E sabe o que é que isso gera? Ainda tem um bônus enrolado nessa história. Porque se eu deixo para fazer em cima da hora e não atinjo aquele nível de perfeição que eu tinha idealizado, eu ainda tenho a desculpa de que, bem, é porque não deu tempo, eu só pude fazer agora, e para ter sido feito em cima da hora, o resultado ainda foi ótimo. Só que com essa procrastinação, sabe o que acontece? No fim das contas, se eu não tivesse procrastinado, o meu resultado poderia ter sido melhor. Ou eu não teria impactado ou atrapalhado outras pessoas que dependiam daquilo que eu precisava fazer e que eu fui adiando. Então, a procrastinação, ela é resultado, sim, de uma busca de uma perfeição que é inatingível, mas que gera um peso forte naquilo que a gente precisa fazer.
E o terceiro impacto é a paralisação. Na verdade, a paralisação é uma intensificação da procrastinação. Aquilo que eu adio fazer, que eu procrastino fazer, às vezes é tão forte que eu simplesmente não decido, não faço. E deixo tanto para depois que a coisa acaba não acontecendo. Eu reavalio, avalio, penso, olho a situação de todas as maneiras e não faço. Só que se eu não faço, se eu não decido, alguém decide por mim. As coisas vão acontecer à minha revelia, porque o tempo passa, a fila anda, as oportunidades acabam. E se eu não fizer, não decidir, ficar paralisada e as coisas acontecerem diferente do que eu gostaria, sabe o que é que vai nos restar de novo? A culpa. A culpa de não ter decidido, a culpa de não ter feito. E isso entra numa cadeia negativa. Tudo ligado, tudo relacionado a esse desejo de perfeição que não existe. E aí, o que fazer? Pensando sobre isso, eu quero compartilhar com você 2 dicas. A primeira delas é mudar a sua perspectiva em relação à perfeição, ao perfeccionismo. Pare de pensar que ser perfeccionista é bom para você, porque não é. E no momento em que você se perceber agindo de forma perfeccionista, adiando ou se culpando, ou paralisada sem decidir, olhe e batize o seu perfeccionismo, ou você perfeccionista, com um nome e diga: ei, fulana, para, deixa eu fazer. Eu vou fazer como der, mas eu vou fazer. Para de me sufocar, que eu vou em frente. E a segunda dica é uma forma de você se libertar da culpa. Se perdoe ao cometer erros. Os erros fazem parte da nossa vida. Se a gente não faz, a gente não comete erros, mas simplesmente nada acontece. Então, no momento em que você cometer um erro, saiba que aquele erro que você cometeu tentando fazer algo certo é algo que vai lhe levar para um patamar, para algo muito melhor que você não teria conseguido se não tivesse cometido aquele erro. Eu já passei por várias situações assim, que eu ressignifiquei, que eu acabei encontrando uma justificativa ou um motivo, que aquela coisa que eu pensei que era um erro, na realidade foi um viabilizador. O coaching mesmo chegou para mim através de uma situação que eu achei que tinha sido um grande erro, que me trouxe muitos problemas. Mas se eu não tivesse passado por aquela situação, eu não teria chegado ao coaching, eu não teria aprendido e vivenciado tantas coisas que eu aprendi, que eu vivenciei, e eu não estaria hoje aqui compartilhando isso com você. Então, se perdoe, entenda que o erro faz parte e que você não precisa ser perfeita. Você precisa ser você e aceitar quando errar. E então, se você gostou, marque nos comentários as suas amigas, especialmente as mais perfeccionistas. E vamos juntas construir uma vida mais plena, mais leve e mais feliz ao nosso redor. Muito obrigada por estar aqui, um beijo e até o próximo vídeo.